uma mulher faz de tudo para criar seus trigêmeos sozinha, depois da morte de seu esposo. Um dia, um milionário chega em sua casa e diz: "São meus netos." A frase ecoava na mente de Clara enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. O homem à sua frente, de terno impecável, estava parado na porta de sua pequena casa de tijolos desgastados. Sua expressão era séria, mas seus olhos, cheios de emoção contida, revelavam uma dor profunda. Como ele sabia sobre seus filhos? E por que ele, um homem tão importante e claramente poderoso, estava ali, diante de sua casa simples, no fim de uma rua que quase ninguém visitava? Clara sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração acelerado batia como um tambor dentro do peito. Sua vida, que já estava repleta de dificuldades desde que perdera o marido, parecia estar prestes a mudar de uma maneira que ela jamais imaginou. Ela olhou para os trigêmeos, que brincavam distraídos no quintal. As crianças, com apenas 3 anos, não faziam ideia do peso daquele momento. Mas Clara sabia que aquele homem não estava ali à toa. Ele tinha uma história para contar, e a verdade, seja lá qual fosse, poderia mudar tudo. Quem é você? Clara conseguiu murmurar com a voz trêmula. O homem respirou fundo, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. Meu nome é Alberto Torres. Sou o pai do seu marido, Lucas. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Lucas nunca mencionara seu pai, e Clara sempre acreditou que ele não tivesse contato com a família. Alberto continuou, seus olhos agora fixos nas crianças. Meu filho desapareceu quando ele tinha apenas 4 anos. E por anos, eu procurei. Contratei os melhores detetives, movi céus e terra, mas ele sumiu. Quando finalmente o reencontrei, soube que ele havia crescido longe de tudo o que eu poderia ter oferecido, sem saber que tinha um pai que o amava. Mas agora, Clara, eu encontrei vocês, e sei que esses são os meus netos. Eu posso sentir. O silêncio tomou conta da sala. Clara não sabia se chorava de alívio, medo ou desespero. Ela queria gritar, queria abraçar aquele homem que, de certa forma, compartilhava a mesma dor de perda. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava proteger seus filhos. Eles eram tudo o que ela tinha. "Por que você está aqui agora?" ela perguntou com a voz embargada. Alberto deu um passo à frente, estendendo a mão para ela com um gesto que transparecia tanto autoridade quanto um pedido de compreensão. "Eu vim para cuidar de você e deles, como se fossem meus próprios filhos. Quero dar a vocês a vida que Lucas deveria ter tido. Quero reparar os erros do passado." Clara olhou para ele, ainda em choque. Seria possível confiar naquele estranho? Ou seria ele apenas mais uma tempestade pronta para devastar o que restava da sua frágil existência? Clara sentiu seu coração acelerar ainda mais. Como poderia confiar em alguém que aparecera do nada, afirmando ser o pai do homem que ela amava e perdera? As memórias de Lucas, o marido que lhe fora tirado tão cedo, ainda eram uma ferida aberta. Ele sempre evitara falar sobre o passado, e Clara, respeitando a dor que via nos olhos dele, nunca insistira. Agora, as palavras de Alberto pareciam abrir portas para um mundo que Lucas nunca quis que ela conhecesse. "Lucas nunca falou sobre você", disse Clara, tentando segurar as lágrimas. "Ele me disse que não tinha mais família." Alberto fechou os olhos por um momento, claramente afetado pela revelação. Ele respirou fundo antes de continuar, sua voz baixa e carregada de tristeza. "Lucas foi tirado de mim quando ele tinha apenas 4 anos. Foi um sequestro. Eu fiz tudo o que pude para encontrá-lo. Investi cada centavo, usei toda a minha influência, mas ele desapareceu sem deixar rastros. Os anos se passaram, e eu nunca desisti. Quando finalmente recebi uma pista, já era tarde. Lucas havia crescido em um orfanato, e quando o encontrei, ele se recusou a voltar. Estava cheio de mágoa,
Sentia-se traído, achava que eu não o procurei. Mas não foi isso. Eu nunca parei de procurar. Clara se sentou, sentindo o peso daquela revelação. Lucas, seu amado marido, nunca soubera que havia sido sequestrado? Ele havia vivido toda a sua vida acreditando que fora abandonado por sua própria família. Ele nunca falou disso, sussurrou Clara com a voz embargada. Ele nunca falou de você, ou de qualquer outra coisa. Apenas disse que não tinha mais ninguém. Alberto olhou para os trigêmeos, que continuavam a brincar inocentemente no quintal. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele as conteve com esforço. Eu perdi meu filho uma vez, e agora o perdi de novo com a morte dele. Mas não vou perder meus netos. Clara sentiu um misto de emoções. Por um lado, estava comovida pela história de Alberto, mas por outro, seu instinto protetor gritava. Ela havia passado por tanta coisa desde a morte de Lucas, criando sozinha 3 crianças pequenas, enfrentando dificuldades financeiras e dias sem esperança. Agora, esse homem aparecia, prometendo ajuda e dizendo que eles faziam parte de sua família. Mas poderia ela confiar nele? Eu sei que é difícil acreditar em mim, Clara, disse Alberto, adivinhando seus pensamentos. Mas eu estou aqui para ajudar. Quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Sei que Lucas pode ter guardado muita dor dentro de si, mas ele foi, e sempre será o meu filho. E vocês são tudo o que me resta dele. Clara sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. As palavras de Alberto tocaram um ponto sensível em seu coração. Desde a morte de Lucas, ela havia se sentido completamente só. Não tinha mais ninguém com quem pudesse contar, e as dificuldades diárias de cuidar dos trigêmeos sozinha haviam deixado cicatrizes profundas. No entanto, poderia ela, após tudo isso, aceitar a ajuda de alguém que até então era um estranho? Eu não sei o que dizer, murmurou, tentando encontrar alguma clareza em meio ao turbilhão de emoções que sentia. Alberto deu mais um passo à frente, com os olhos cheios de uma promessa. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que estou aqui e que vou cuidar de vocês, de todos vocês, como a família que somos. Clara olhou para os filhos novamente e, por um instante, imaginou como seria a vida deles com a ajuda daquele homem. Uma vida que Lucas jamais pôde proporcionar. Uma vida que talvez ela jamais pudesse alcançar sozinha. A realidade de sua situação bateu com força. As contas atrasadas, as refeições escassas, o cansaço exaustivo de uma mãe que fazia tudo sozinha. Mas poderia ela realmente confiar nele? Clara passou a noite inteira sem dormir, sua mente correndo com pensamentos que não a deixavam em paz. O encontro com Alberto, as revelações sobre Lucas e agora a possibilidade de mudar completamente o futuro dos trigêmeos, tudo isso a deixava inquieta. Ela estava acostumada a carregar o peso de tudo sozinha. Desde a morte de Lucas, não havia ninguém para ajudá-la, e ela tinha se tornado uma rocha para seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, aquela rocha estava desmoronando. Clara havia enfrentado dias em que não sabia se teria o suficiente para alimentar as crianças. Havia noites em que, exausta após um dia de trabalho, ela se deitava sem energia para sequer pensar no amanhã. As contas se acumulavam, os serviços temporários que ela conseguia não pagavam o suficiente e o desespero estava sempre à espreita. Clara sabia que não podia mais continuar assim, mas aceitar a ajuda de Alberto parecia um salto no escuro. Na manhã seguinte, com os olhos ainda inchados pela falta de sono, Clara decidiu encarar Alberto novamente. Ele estava hospedado em um hotel simples, na cidade vizinha, e havia deixado seu número de telefone. Clara discou lentamente, seu coração acelerando a cada toque. Quando ele atendeu, sua voz estava calma, mas ansiosa. Alberto,
Ela começou hesitante. Eu quero conversar. Menos de 1 hora depois, ele estava à porta novamente. Desta vez, o encontro não era tão carregado de choque, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara o convidou a entrar, os olhos dos trigêmeos se arregalando ao ver o homem de terno mais uma vez. Eles ainda eram pequenos demais para entender a complexidade da situação, mas já começavam a perceber que algo grande estava acontecendo. Clara não perdeu tempo. Você disse que quer cuidar de nós, mas eu preciso entender. Por quê? Por que agora? Alberto se acomodou na cadeira com uma postura solene. Seus olhos percorreram a pequena sala de estar, os brinquedos espalhados pelo chão, a mesa com marcas de desgaste, e finalmente voltaram a encontrar os de Clara. Clara, quando Lucas desapareceu, minha vida parou. Eu era um homem de negócios, bem-sucedido, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas perder meu filho, nada conseguiu preencher esse vazio. Eu fiz de tudo para encontrá-lo. Quando o reencontrei, ele já era um homem feito, e por mais que eu tentasse, não consegui trazê-lo de volta para a minha vida. Ele estava magoado, ressentido, e não acreditava que eu havia realmente o procurado. Tive que aceitar que ele tinha criado uma nova vida. Mas quando descobri que ele havia morrido... Clara, eu perdi mais uma vez. Só que desta vez, eu descobri que havia uma parte dele que ainda estava viva. Vocês. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de emoção. Clara sentiu o peso da sinceridade em sua voz. Eu não pude dar ao Lucas a vida que ele merecia, mas quero dar aos meus netos. E a você. Eu quero te ajudar, Clara. Não quero ver você e as crianças passando por essas dificuldades. Ela desviou o olhar, as lágrimas ameaçando cair mais uma vez. Clara nunca foi de aceitar ajuda. Orgulhosa, sempre acreditou que poderia enfrentar tudo sozinha. Mas agora, as palavras de Alberto ecoavam profundamente em seu coração. Ele não parecia apenas um homem que vinha jogar dinheiro na situação. Ele parecia um pai, um avô, alguém que queria realmente fazer parte da vida deles. Eu não sei se posso confiar em você, ela admitiu, com a voz baixa. Alberto se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Eu entendo. Mas eu vou te mostrar, Clara. Eu vou mostrar que você pode. Não estou aqui para te tirar nada, muito menos as crianças. Estou aqui para somar, para ser a família que vocês precisam. Clara respirou fundo. Ela sabia que naquele momento estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. A vida que ela levava agora estava cheia de incertezas e privações. Seus filhos, tão pequenos e inocentes, mereciam mais do que aquilo. Mas ainda assim, o medo de confiar em alguém, de depender de outra pessoa, a assombrava. Ela se levantou e olhou pela janela, vendo os trigêmeos brincando no quintal. Suas risadas enchiam o ar, e ela sabia que tudo o que ela fazia, todos os sacrifícios, eram por eles. Será que era hora de permitir que alguém mais compartilhasse esse fardo? Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, ainda olhando para os filhos. Eu preciso pensar. Alberto assentiu com compreensão. Leve o tempo que precisar. Estarei esperando. Nos dias que se seguiram, Clara se viu presa em um turbilhão de pensamentos. Ela não conseguia deixar de pensar em tudo o que Alberto havia dito, e ao mesmo tempo, o medo de tomar a decisão errada a consumia. As crianças continuavam inocentes, alheias à gravidade da situação. Suas risadas, suas brincadeiras, tudo parecia um contraste cruel com o fardo que Clara carregava sozinha. A cada olhar para os trigêmeos, ela sentia seu coração se apertar. Eles mereciam mais. Mereciam um futuro melhor do que aquele que ela podia oferecer naquele momento. Por mais que se esforçasse, as contas continuavam se acumulando. Havia dias em que Clara ia dormir com o estômago vazio, garantindo que seus filhos tivessem o que comer. Eles ainda eram tão pequenos, e o pensamento de que poderiam passar necessidade a fazia sentir uma dor imensa,
uma culpa que ela não conseguia mais suportar. No entanto, Clara não podia simplesmente se entregar à ideia de que a ajuda de Alberto resolveria tudo. Havia uma parte dela que ainda resistia, que não conseguia acreditar que as coisas poderiam ser tão simples. E se ele tivesse outras intenções? E se, depois de tudo, ele quisesse tirar as crianças dela? Esse medo a corroía por dentro. Uma tarde, enquanto Clara tentava se distrair limpando a casa, uma vizinha bateu à porta. Dona Vera, uma senhora idosa e bondosa que sempre demonstrara carinho por Clara e seus filhos, entrou trazendo um bolo caseiro. Querida, eu fiquei sabendo que você recebeu uma visita importante outro dia, disse Dona Vera com um tom curioso. Clara sorriu levemente, aceitando o bolo, mas não conseguiu esconder sua inquietação. Sim, foi o pai do Lucas, respondeu ela, sentindo o peso das palavras ao dizer aquilo em voz alta. Dona Vera franziu a testa, surpresa. O pai do Lucas? Mas ele nunca falou sobre ter família. Sempre pensei que ele fosse sozinho como você. Eu também pensei isso, até ele aparecer aqui. Ele me contou toda uma história. Disse que Lucas foi sequestrado quando era criança e que ele nunca desistiu de procurá-lo. Agora, quer ajudar os trigêmeos? Quer nos ajudar. A idosa colocou uma mão suave sobre o ombro de Clara, percebendo sua angústia. Querida, eu sei que você sempre foi uma mulher forte, mas às vezes a vida nos oferece ajudas inesperadas. Nem toda bondade vem com segundas intenções. Clara suspirou, sentindo os olhos arderem com a ameaça das lágrimas. Eu só não sei se posso confiar nele. Ele é um homem rico, poderoso, e eu sou só uma mãe tentando sobreviver. E se ele quiser tirar os meninos de mim? Dona Vera balançou a cabeça com suavidade. Pelo que você disse, ele parece mais um avô arrependido, tentando recuperar o tempo perdido. Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de fazer as coisas certas. E talvez essa seja a chance que ele está tentando agarrar. Clara ficou em silêncio por um momento. A voz de Dona Vera era reconfortante, como uma brisa suave em meio a uma tempestade. Havia uma sabedoria nas palavras dela que Clara não podia ignorar. Você sabe o quanto amo esses meninos, disse Clara, sua voz trêmula. Tudo o que faço é por eles, e o que eu mais quero é dar a eles uma vida melhor. Mas o medo de fazer a escolha errada me paralisa. Dona Vera apertou sua mão com carinho. Confie no seu coração, Clara. Ele nunca te falhou antes. E lembre-se, você não está sozinha. Se precisar de mim, estou aqui. Após a conversa, Clara sentiu que algo dentro dela começava a se resolver. A angústia ainda estava presente, mas agora havia uma centelha de esperança. Talvez Alberto realmente estivesse tentando fazer algo de bom. Talvez ele estivesse buscando reparar as perdas do passado e construir uma nova relação, não apenas com os netos, mas com ela também. Naquela noite, Clara deitou-se ao lado dos trigêmeos, observando cada detalhe de seus rostinhos adormecidos. Eles eram tudo para ela, sua razão de viver, e ela faria qualquer coisa para protegê-los. Mas ao mesmo tempo, eles mereciam mais do que aquilo. Mereciam ter oportunidades que ela sozinha não poderia lhes dar. De repente, uma decisão começou a se formar em seu coração. Talvez fosse hora de confiar, de abrir as portas para uma nova possibilidade. Mas ela ainda não estava pronta para dar esse passo completamente. Havia uma última coisa que precisava saber. Na manhã seguinte, Clara pegou o telefone e discou o número de Alberto. Sua voz estava firme, mas havia uma tensão palpável. Alberto, eu quero saber mais sobre o que aconteceu com Lucas. Quero entender tudo antes de tomar qualquer decisão. Você pode me contar tudo? Do outro lado da linha, houve uma pausa. E então Alberto respondeu, com uma voz grave e cheia de emoção. Clara,
Eu vou te contar tudo. Você merece saber. Clara sentou-se na pequena mesa da cozinha, os trigêmeos brincando no chão enquanto ela segurava o telefone. A expectativa pulsava em seu peito. Havia tanto em jogo, e ela precisava entender o que realmente havia acontecido com Lucas e por que Alberto havia estado ausente por tanto tempo. A história de um pai que buscava um filho perdido ecoava em sua mente, e ela queria que as peças se encaixassem de uma vez por todas. Clara, começou Alberto, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu quero que você saiba que cada momento da minha vida foi marcado pela ausência do meu filho. Ele desapareceu quando tinha apenas 4 anos. Eu estava em uma festa, e quando voltei para casa, ele não estava. Uma das empregadas me disse que o viu saindo com um homem, e desde então, eu fiz de tudo para encontrá-lo. Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Ela podia sentir a dor na voz de Alberto, a mesma dor que carregava quando pensava na perda de Lucas. E você nunca soube o que aconteceu com ele? Ela perguntou, a curiosidade e a empatia se misturando. Nunca, Alberto suspirou. Busquei em cada canto do país, contratei detetives particulares, coloquei anúncios em jornais. Nada funcionou. A dor da perda me consumiu. Quando finalmente consegui seguir em frente, já era tarde demais. O tempo se esvaiu, e eu não pude reverter o que aconteceu. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela sentia a tragédia daquele homem, o peso de sua dor e a culpa que ele carregava. E então você descobriu que Lucas tinha uma família? Ela perguntou, tentando juntar as peças. Sim. O que me trouxe até você foi um telefonema de um antigo amigo que soube da morte dele. Quando ele mencionou que Lucas tinha filhos, meu coração disparou. Eu precisava conhecê-los. Precisava fazer parte de suas vidas. O tempo que perdi com o meu filho não pode ser recuperado, mas eu posso dar uma nova vida aos meus netos. Eu quero ser o avô que Lucas não pôde ter. As palavras de Alberto penetraram profundamente em Clara. Ele não estava apenas falando de dinheiro ou ajuda. Ele estava falando de amor, de conexão. Era um desejo genuíno de criar laços com a família que ele havia perdido. E mesmo assim, Clara ainda hesitava. Alberto, você não entende. Eu passei anos construindo minha vida sozinha. Não sei se estou pronta para abrir mão desse controle. O que você quer de mim? Quero apenas que você me permita ser parte da vida dos seus filhos, Clara. Não quero que você sinta que está abrindo mão deles. Quero que você e eles saibam que tem alguém ao seu lado, alguém que se preocupa profundamente. Eu não tenho mais nada a perder, exceto essa nova chance de fazer algo certo. Clara sentiu uma onda de emoção. A luta interna entre o medo e a esperança estava se intensificando. Ele não estava aqui apenas para se livrar de um fardo, mas para oferecer uma nova vida para todos eles. Ela respirou fundo e perguntou: e se eles não quiserem saber de você? E se não aceitarem? Isso é algo que teremos que enfrentar juntos, Alberto respondeu. Entendo que eles estão passando por um momento difícil, mas posso garantir que vou fazer o possível para conquistar a confiança deles. Não estou aqui para forçar nada, Clara. Estou aqui para apoiar e amar, se você me permitir. Clara olhou para os trigêmeos, que agora estavam construindo uma torre de blocos, rindo e brincando. Como ela poderia negar a eles a chance de ter um avô que os amava, que queria conhecê-los? Mas a ideia de abrir sua casa e seu coração para um estranho ainda a assustava. Posso pensar sobre isso, ela disse finalmente. Mas preciso de tempo. Não quero tomar uma decisão precipitada. Claro, respondeu Alberto. Vou esperar o tempo que for necessário. Mas lembre-se, estarei aqui. Sempre. Ao desligar, Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Havia um longo caminho pela frente, e sua mente estava repleta de perguntas e incertezas. No entanto, ela também percebeu que, talvez,
Alberto fosse a resposta que tanto buscava. A vida que levava não podia continuar da mesma maneira. Era hora de explorar novas possibilidades. Os dias se arrastavam e Clara se sentia presa em um turbilhão de emoções. A carta que enviara a Alberto a deixara nervosa, mas também a trouxe um pouco de paz. Ela precisava ser forte não apenas por ela, mas também pelos trigêmeos, que eram a razão de sua luta diária. Contudo, em meio a essa turbulência, as memórias de Lucas começavam a assombrá-la, especialmente agora que ela soube sobre sua verdadeira herança. Certa noite, enquanto os trigêmeos dormiam em seus quartos, Clara decidiu se sentar com seu sogro, Alberto, para entender mais sobre Lucas. Era uma conversa que ela evitara, mas que agora parecia essencial. "Por que Lucas nunca me contou sobre a sua família?" ela perguntou, a dor na voz evidente. Alberto suspirou, o olhar triste. "Eu não sei ao certo", começou ele, lembrando-se de seu filho. "Quando Lucas desapareceu, eu fiz de tudo para encontrá-lo. Mas ele sempre teve um espírito livre e muitas vezes escondia suas preocupações. Eu só soube que ele tinha você e os trigêmeos quando voltei a me comunicar com ele. Ele nunca mencionou o que aconteceu após seu desaparecimento, nem mesmo a você." As palavras de Alberto ecoaram na mente de Clara. "Então eu não sabia de nada", ela murmurou, sentindo-se um tanto traída pela ausência de Lucas em compartilhar seu passado. "Por que ele nunca falou sobre você ou sua mãe?" "Talvez ele quisesse protegê-los", disse Alberto. "Eu perdi a minha esposa, mãe dele, quando ele ainda era criança. Ela morreu de tristeza pelo desaparecimento dele. Ele cresceu sem saber que tinha um pai milionário que o procurava todos os dias, e isso deve ter sido uma carga pesada para ele." O peso da revelação caiu sobre Clara como uma tempestade. O luto de Dona Iraci pela perda de Lucas havia sido profundo, mas saber que Lucas nunca soube do amor do pai, nem do apoio que poderia ter recebido, a deixou devastada. Clara passou a imaginar o que se passava na mente de Lucas, sentindo-se angustiada ao pensar nas incertezas que ele deve ter enfrentado. Ela olhou para Alberto, que também parecia tomado pela dor. "O que eu faço agora?" Clara perguntou, a voz embargada. Os trigêmeos merecem saber a verdade sobre o pai deles e sobre o avô que eles nunca conheceram. Alberto olhou para o chão, absorvendo a profundidade do momento. "Talvez seja a hora de construir um novo capítulo", sugeriu ele. "Não só para eles, mas para você também. Eles precisam de uma figura paterna, e você precisa de apoio. Vamos juntos, Clara. Não deixe que a dor do passado impeça vocês de se reconectar." Com essas palavras, Clara sentiu uma pequena chama de esperança reacender em seu coração. Ao invés de se deixar consumir pela tristeza, ela poderia usar essa nova informação para fortalecer sua família. Decidida, ela sabia que era hora de dar um passo à frente. Era tempo de abrir seu coração para a nova realidade. Nos dias seguintes, Clara refletiu sobre o que Alberto havia dito. A oportunidade de ter alguém que se importava não era apenas sobre ela, mas sobre os filhos que também precisavam de um avô. Com a nova perspectiva, Clara decidiu que estava pronta para dar uma chance a Alberto. Então, uma manhã, ao acordar com os primeiros raios de sol, Clara fez um compromisso consigo mesma. Ela prepararia os trigêmeos para conhecerem Alberto, mas também falaria com eles sobre a situação. Precisava que eles se sentissem seguros e amados, independentemente das mudanças que poderiam ocorrer em suas vidas. "Vocês lembram do avô que eu contei?" perguntou Clara, sentando-se com os filhos na mesa do café. "O homem que veio nos ajudar?" As crianças acenaram, suas pequenas faces refletindo a inocência que ainda tinham. "Ele quer conhecer vocês e ser parte de nossas vidas. O que vocês acham disso?"
Os trigêmeos trocaram olhares curiosos. E ele vai trazer brinquedos? Perguntou Miguel, o mais velho, com um sorriso esperto. Clara riu suavemente, um alívio percorrendo seu coração. Não sei, mas ele pode trazer algo muito mais importante: amor e apoio. Um avô é alguém que cuida, não só de brinquedos. As crianças pareceram considerar isso, e Clara percebeu que, independentemente do que acontecesse, dar esse passo significava não apenas buscar uma nova vida, mas também honrar a memória de Dona Iraci e Lucas. Com essa nova determinação, Clara decidiu que estava pronta para a próxima etapa. Ela ligaria para Alberto e organizaria um encontro. Enquanto isso, imaginou como poderia ser a nova dinâmica em suas vidas e como, talvez, essa mudança pudesse proporcionar a eles um novo começo. Clara decidiu que precisava enfrentar seus medos de frente. Nos dias seguintes, ela começou a pesquisar sobre Alberto e sua vida. As notícias sobre ele e sua fortuna eram amplamente divulgadas. Um homem que havia superado a dor da perda e se tornado um dos empresários mais respeitados do país. Mas Clara queria mais do que saber sobre sua riqueza. Ela queria saber quem ele realmente era. Certa noite, enquanto os trigêmeos dormiam, Clara se sentou em sua mesa e começou a escrever uma carta para Alberto. Na carta, ela expôs seus sentimentos, suas dúvidas e suas esperanças. Decidiu que a honestidade era o melhor caminho. Se ela fosse permitir que ele entrasse em suas vidas, precisava ser transparente. Depois de revisar a carta várias vezes, Clara finalmente a colocou em um envelope e, no dia seguinte, entregou-a ao correio. Quando se afastou da caixa, uma onda de nervosismo a invadiu. Será que ela havia tomado a decisão certa? Clara estava nervosa. O dia do encontro havia chegado, e ela não conseguia afastar a ansiedade que se instalara em seu peito. Com os trigêmeos ao seu lado, ela arrumou a casa com esmero, tentando criar um ambiente acolhedor para Alberto. Hoje é um novo começo, repetia para si mesma enquanto arrumava os últimos detalhes. Os pequenos estavam excitados, suas risadas ecoando pelo corredor enquanto ajudavam a preparar um lanche simples. Clara observava Miguel, Sofia e Lucas, que brincavam juntos, um vislumbre da felicidade que ela tanto desejava proporcionar. Porém, ao mesmo tempo, sentia uma pressão crescente sobre seus ombros. A responsabilidade de fazer com que esse encontro fosse positivo pesava sobre ela. O que se passaria na mente de Alberto ao ver seus netos pela primeira vez? Quando o relógio marcou a hora, Clara respirou fundo. Ela abriu a porta e, ao ver Alberto se aproximar, seu coração disparou. Ele estava um pouco nervoso, mas havia um brilho de esperança em seus olhos que acalmou Clara. "Oi, Clara", ele disse sorrindo. "Estão prontos?" "Sim, venham", ela respondeu, gesticulando para que ele entrasse. Os trigêmeos estavam sentados à mesa e, ao verem Alberto, pararam abruptamente, a curiosidade desenhada em seus rostos infantis. Clara fez a apresentação. "Crianças, este é o avô Alberto. Ele é o pai do papai de vocês." Alberto se agachou, olhando nos olhos de cada um deles. "Oi, pessoal. É um prazer conhecê-los finalmente. Vocês são tão bonitos." A voz dele era suave, e Clara pôde sentir a tensão se dissipar quando os trigêmeos, ainda cautelosos, começaram a sorrir timidamente. Miguel, sempre o mais falador, foi o primeiro a se soltar. "O que você gosta de fazer, vovô?" A pergunta inocente e direta fez com que Alberto sorrisse amplamente. "Ah, eu gosto de viajar e conhecer novos lugares. Mas o que eu mais gosto mesmo é passar tempo com minha família", ele respondeu, olhando para Clara, que sentiu seu coração aquecer com a declaração. As crianças foram se animando e o ambiente ficou mais leve. Clara observava o desenrolar da cena, sentindo-se grata. A relação entre eles parecia florescer. Alberto começou a contar histórias de sua juventude, e os trigêmeos estavam encantados, rindo e fazendo perguntas.
Mas conforme a conversa avançava, Clara percebeu que ainda havia um peso no ar. Havia questões não ditas, memórias não compartilhadas. Após um tempo, Alberto olhou para Clara, como se lesse seus pensamentos. Clara, eu sei que esse é um momento feliz, mas também cheio de dor. Quero que você saiba que estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. As palavras de Alberto foram como um bálsamo para a alma de Clara. Obrigada, Alberto. Eu realmente preciso disso. O último ano tem sido muito difícil para mim e para as crianças. A sinceridade de Clara trouxe um silêncio momentâneo, como se todos estivessem cientes da fragilidade da vida. O avô se levantou, pegou a mão de Clara e a apertou levemente. Não se preocupe, eu estou aqui. Eu quero fazer parte das vidas deles e da sua, e vou fazer o possível para que não sintam a falta do pai deles. Clara sentiu um nó na garganta. A dor da ausência de Lucas ainda estava presente, mas a promessa de um futuro compartilhado trazia um alívio inesperado. A ideia de ter alguém ao seu lado, que poderia cuidar e amar as crianças como um avô, começou a acalentar seu coração. No entanto, enquanto a conversa continuava, Clara não conseguia ignorar uma sensação de que algo estava por vir. Ela notou que Alberto estava mais pensativo do que o normal. Algo parecia estar se formando em sua mente. Ao olhar para ele, Clara sentiu uma onda de ansiedade se acumular. Que revelação ele guardava para si? Clara respirou fundo, preparando-se para o que poderia vir a seguir. Com os trigêmeos envolvidos em suas brincadeiras, ela se virou para Alberto. Tem algo mais que você gostaria de me contar? Ele hesitou, e Clara percebeu que esse momento era crucial. A tensão no ar se intensificou, e ela sabia que precisava descobrir a verdade. Que segredos Alberto guardava e como isso afetaria a nova dinâmica que começava a se formar. Alberto olhou para Clara com um misto de hesitação e dor nos olhos. A luz suave da tarde filtrava-se pela janela, projetando sombras nos rostos dos trigêmeos que ainda brincavam, alheios à gravidade do momento. Clara sentiu seu coração acelerar, ansiosa pelo que estava prestes a ser revelado. A sala parecia menor, o ar mais pesado, como se o universo estivesse aguardando a próxima frase que saísse da boca de Alberto. Clara, ele começou, a voz um pouco trêmula. Há algo que eu não contei a você. Algo que faz parte da história de Lucas e que precisa ser dito. Clara sentiu um frio na espinha, a intuição avisando-a de que o que estava por vir poderia mudar tudo. Quando Lucas desapareceu, não foi apenas uma tragédia. Meu filho foi sequestrado. Eu fiz de tudo para encontrá-lo, mas após anos de buscas, a dor tornou-se insuportável. Sua mãe, Dona Iraci, nunca se recuperou dessa perda. Eu não sabia como lidar com isso. E a verdade é que parte da minha vida se despedaçou naquele dia. As palavras de Alberto ecoaram como um trovão no silêncio da sala. Clara ficou paralisada por um momento, tentando processar a revelação. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Sequestrado? Sim, Alberto confirmou, as feições de seu rosto endurecendo. A polícia nunca encontrou uma pista. Eu contratei detetives, recorri a jornais, fiz de tudo para descobrir o que aconteceu com ele. Depois de um tempo, as esperanças se esgotaram. Eu me concentrei em trabalhar e construir a fortuna que vocês conhecem, mas sempre com o coração pesado pela ausência do meu filho. Clara sentiu as lágrimas começarem a escorregar por seu rosto. A dor de Alberto reverberava em seu coração. E ela pensou em como Lucas deve ter vivido anos de incertezas, sem saber que tinha uma família à espera dele. E você nunca teve notícias dele? Nunca soube se estava vivo ou morto? Não, Alberto respondeu, a tristeza evidente em sua voz. Por anos, o que eu mais desejei foi encontrar Lucas. O tempo passou, e eu me tornei um homem rico.
Mas isso não trouxe felicidade. O vazio sempre esteve lá. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Clara percebeu que as crianças estavam em um mundo próprio, brincando e rindo, completamente alheias ao que acontecia. Mas a revelação de Alberto era um divisor de águas. O que isso significaria para o futuro deles? Para os trigêmeos? Então, quando eu e Lucas nos encontramos, ele estava ciente do que havia acontecido? Ele sabia que estava em perigo? Clara perguntou com a voz quase desesperada. Não, Alberto disse, balançando a cabeça. Ele nunca me contou, e eu me pergunto se isso o impediu de se abrir para você. Ele viveu com esse segredo, com esse medo, e de certa forma, eu sinto que isso moldou a vida dele. Clara sentiu um peso esmagador em seu peito. Era como se as peças do quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar. Lucas não era apenas um homem que havia desaparecido. Ele era um sobrevivente, e seu sofrimento teve ecos em sua vida e em sua família. E agora, o que devemos fazer com isso? Clara perguntou, a vulnerabilidade em sua voz. Alberto respirou fundo, como se estivesse coletando seus pensamentos. Devemos garantir que os trigêmeos conheçam a verdade, mas de uma forma que eles possam compreender. É importante que eles saibam que são amados, que têm um avô que se preocupa com eles. Clara assentiu, o coração apertado. A conversa havia aberto uma ferida que precisava ser tratada, mas ao mesmo tempo trouxe um novo propósito. Vamos fazer isso juntos, Alberto. Quero que os trigêmeos conheçam suas raízes. Eles merecem entender de onde vêm, e a história de Lucas faz parte disso. Mas enquanto Clara falava, uma nova onda de preocupação a invadiu. E se o passado de Lucas voltasse para assombrá-los? E se a verdade sobre seu desaparecimento não fosse a única coisa que eles precisavam temer? Enquanto Clara tentava encontrar um caminho em meio ao turbilhão de emoções, ela sabia que a próxima etapa seria fundamental. Mas o que mais estava por vir? A ideia de que o passado de Lucas pudesse ainda estar à espreita no presente a fazia tremer. A vida de Clara parecia uma montanha-russa de emoções. Desde que Alberto entrou em suas vidas, uma luz de esperança havia sido reacendida. Ele não apenas se tornou um pilar de apoio para ela e os trigêmeos, mas também despertou uma curiosidade profunda sobre o passado de Lucas. No entanto, com o passar dos dias, uma pergunta persistente pairava no ar. Por que Lucas nunca havia falado sobre sua família? Certa manhã, enquanto arrumava a casa, Clara encontrou um velho álbum de fotos que havia sido esquecido em uma caixa. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas cada imagem parecia contar uma história. Ao folhear as páginas, ela encontrou uma foto antiga de Lucas quando criança, com um sorriso inocente e olhos brilhantes. Ao seu lado, uma mulher com um olhar triste que Clara não reconheceu. A curiosidade a consumia e, em seu íntimo, sentiu que precisava saber mais sobre a vida dele. Determinada a entender o que havia por trás da vida de Lucas, Clara conversou com Alberto sobre o que havia encontrado. Ele nunca mencionou que tinha uma mãe, uma família. O que aconteceu com vocês? Perguntou, a angústia transparecendo em sua voz. O peso da dor por ter perdido Lucas ainda a consumia, e saber que ele havia enfrentado uma história complexa a deixava inquieta. Alberto, tocado pela determinação de Clara, respirou fundo antes de responder. Lucas teve uma infância difícil. Desde que ele desapareceu, sua mãe ficou profundamente triste. A dor dela era tão intensa que acabou adoecendo e faleceu pouco tempo depois. Ela nunca conseguiu superar a perda do filho. Clara sentiu uma onda de compaixão por aquela mulher que nunca conhecera, mas que havia enfrentado uma perda tão devastadora. E você? Como lidou com tudo isso, Alberto? Indagou, buscando entender a dor que ele havia suportado. Como um pai, como conseguiu seguir em frente após perder seu filho?
Os olhos de Alberto se encheram de lágrimas. Eu me tornei um homem isolado, consumido pela culpa e pela tristeza. A busca por Lucas se tornou minha única razão de viver. Não consegui cuidar da minha própria vida. Depois que sua mãe morreu, eu me afastei de tudo, acreditando que nunca o veria novamente. A revelação foi um golpe para Clara. O passado de Lucas era mais complicado do que ela imaginava, e a história dele estava entrelaçada com a dor de uma família que ele nunca conheceu. Alberto, o avô dos trigêmeos, havia perdido um filho e uma nora, e agora estava ali, oferecendo amor e apoio em um momento tão vulnerável. Movida por essa nova perspectiva, Clara decidiu que era hora de honrar a memória de Lucas. Juntamente com Alberto, ela organizou um evento na comunidade onde compartilharam a história de Lucas e a busca do pai por ele. O que começou como uma simples homenagem rapidamente se transformou em um ato de amor e lembrança, atraindo a atenção de muitos. A presença de Alberto trouxe um calor e um carinho que Clara nunca havia imaginado, e as crianças começaram a se sentir mais seguras, sabendo que tinham um avô que se importava. Eles montaram uma árvore genealógica, colocando fotos de Lucas e de sua mãe, criando um espaço onde suas memórias poderiam viver. Com o passar do tempo, Clara e Alberto desenvolveram um vínculo forte, repleto de amor e compreensão. Ele a ajudava a cuidar dos trigêmeos, e juntos criaram um lar caloroso e acolhedor. As risadas das crianças ecoavam pela casa, enchendo cada canto com alegria. Um dia, enquanto brincavam no quintal, Clara olhou para Alberto e sentiu uma profunda gratidão. Você se tornou mais do que um avô para eles. Você se tornou parte de nossa família, disse ela, o sorriso iluminando seu rosto. Alberto, emocionado, respondeu: E vocês também se tornaram minha família. Não posso expressar o quanto isso significa para mim. A transformação de suas vidas foi notável. Juntos, eles comemoraram aniversários, feriados e pequenas conquistas diárias. Clara encontrou no amor de Alberto um alicerce que nunca imaginou ser possível, e os trigêmeos cresceram cercados por amor e segurança. Naquela tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam, Clara e Alberto se sentaram à sombra de uma árvore, observando a cena com um sorriso no rosto. A vida que eles estavam construindo juntos era repleta de alegria, e a dor do passado, embora presente, agora era compartilhada em um espaço de compreensão e amor. Assim, Clara e Alberto, junto com os trigêmeos, transformaram suas dores em uma linda história de superação. Eles se tornaram uma família, unidos pelo amor e pela esperança, prontos para enfrentar o futuro juntos, sabendo que sempre estariam ali uns para os outros. A vida havia lhes dado uma nova chance, e eles estavam determinados a aproveitar cada momento. Os anos passaram rapidamente, e a casa, que antes ressoava com os choros de crianças, agora estava cheia de risadas e vozes adolescentes. Clara observava seus trigêmeos, agora jovens adultos, com um orgulho que a fazia sentir o coração transbordar. Eles haviam crescido e se tornado pessoas maravilhosas, cada um com seus próprios sonhos e aspirações. Hoje era um dia especial, a cerimônia de formatura. Clara, com o coração acelerado, vestia-se com um vestido simples, mas elegante, enquanto Alberto, já um pouco mais velho, ajeitava sua gravata com um brilho nos olhos. Eu não consigo acreditar que chegou esse dia, disse ele sorrindo. Lembro-me como se fosse ontem quando você chegou aqui, desesperada e perdida. Clara sorriu, lembrando-se da época em que a dor da perda parecia insuportável. É verdade, Alberto. Parece um sonho distante, mas tudo isso só foi possível porque você esteve ao meu lado, respondeu, sentindo a emoção se acumular em sua voz. Lucas estaria tão orgulhoso deles. A cerimônia começou, e a música suave preenchia o ar, criando uma atmosfera mágica.
Os trigêmeos estavam radiantes em suas vestes de formatura, e Clara não conseguia conter as lágrimas de alegria que escorriam por seu rosto. O choro dos mais novos ecoava ao fundo, uma doce melodia que contrastava com a intensidade daquele momento. Ela se lembrou de cada dificuldade enfrentada, cada noite em claro e cada momento de dúvida que teve ao longo dos anos. Mas, naquele instante, tudo aquilo parecia pequeno diante do que estavam alcançando. Quando os nomes dos trigêmeos foram chamados, Clara e Alberto se levantaram, aplaudindo com entusiasmo. O orgulho inundava os olhos de Alberto, que sentia uma felicidade indescritível por ver seus netos conquistando seus sonhos. Ele olhou para Clara e, por um breve instante, lembrou-se de sua esposa, a mãe de Lucas. Uma onda de nostalgia o envolveu, e ele pensou em como ela estaria tão feliz se estivesse ali para ver aquele momento. Ela estaria radiante, disse ele a Clara, a emoção clara em sua voz. Após a cerimônia, enquanto os trigêmeos recebiam abraços e cumprimentos, Clara se afastou um pouco, permitindo que a emoção a dominasse. Ela olhou para o céu azul e sentiu a presença de Lucas, como se ele estivesse ali, sorrindo para ela. Você vê, amor, nós conseguimos, sussurrou, sentindo o vento suave acariciar seu rosto. Alberto se aproximou, percebendo a profunda reflexão de Clara. Ele estaria tão orgulhoso, Clara. Você fez um trabalho incrível. Eles são a prova de sua força e amor, disse ele, colocando a mão sobre o ombro dela. Clara virou-se para ele, com lágrimas nos olhos, e sorriu. Eu não poderia ter feito isso sem você, Alberto. Você se tornou parte de nossa família e nos ajudou a encontrar a felicidade novamente, respondeu ela, enquanto o abraço caloroso de Alberto a confortava. Eles compartilharam um momento de silêncio, refletindo sobre os desafios e alegrias que viveram juntos. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para celebrar a formatura, Clara não podia deixar de se sentir grata. Ela viu seus filhos rindo e conversando com amigos, e uma onda de amor a envolveu. Naquele instante, ela percebeu que a vida, mesmo cheia de desafios, poderia ser repleta de alegria e amor. O amor de Lucas ainda vivia nos corações deles, e sua memória se transformara em um farol de esperança. Clara sabia que cada risada, cada conquista e cada abraço representava não apenas um futuro brilhante, mas também o amor eterno que Lucas havia deixado. E assim, com o coração pleno de gratidão e esperança, Clara se uniu a Alberto e aos trigêmeos em uma celebração cheia de amor e promessas para o futuro. Juntos, eles olharam para o horizonte, prontos para enfrentar tudo o que a vida ainda tinha a oferecer. Uma verdadeira família, unida pela dor e pelo amor, mas, acima de tudo, pela esperança.